Olá pessoal, Teacher Cláudia Kremer here e hoje nós vamos ver mais uma aulinha com dicas preciosas de inglês para vocês. Bom, lembram que na aula passada nós falamos sobre frases básicas em inglês que vocês têm que saber quando vocês estão nesse caminho, aprendendo a se desenvolver dentro do idioma? Bom, hoje nós vamos ver mais algumas frases importantes, frases, expressões aí importantes para vocês estarem se comunicando com eficácia dentro do idioma, tá? Bom, a primeira delas é o no worries, ok? No worries. Para que o no worries é usado? O no worries significa sem problema. É parecido com nós dizermos no problem, ok? Tá? É como se fosse um sinônimo. Então, no worries, no problem. Então, por exemplo, vamos ver um contexto aí. Alguém nos pergunta, can I pay you later on? Eu posso te pagar depois? O que eu vou responder? No worries, no problem, it's okay. Uma segunda expressão bastante importante e comum, que muitos já devem saber, é o you're welcome. You're welcome. O you're welcome significa de nada, tá? Então, alguns alunos confundem aí com você é bem-vindo. Não, tá? Você é bem-vindo é apenas welcome, tá? Então, se nós queremos dar boas-vindas a alguém, nós vamos dizer welcome. Mas quando nós queremos responder a um thank you, nós vamos dizer you're welcome, certo? Quando nós vemos que há uma situação errada, que há algo estranho dentro de algum contexto, nós vamos usar a expressão what's wrong? É isso que nós vamos perguntar. What's wrong? Ou what's wrong with you? Qual o problema? Ou what's wrong with you? Qual o problema com você? O que há de errado com você? Ok? Também é uma expressão muito comum no inglês. Igualmente, quando nós nos deparamos aí com um contexto meio estranho, um contexto negativo, por exemplo, nós chegamos num local, algo nos surpreende, nós vamos perguntar, what's going on? O que está acontecendo? Ok? Como, por exemplo, what's going on here? O que se passa aqui? O que está acontecendo aqui? Lembrando que ele é mais comum num contexto negativo, tá? Esse what's going on é tipo, tem alguma coisa errada aqui, certo? Então lembrem lá, what's going on here? O que há de errado aqui? O que está acontecendo aqui? Uma outra expressão muito comum e muito usada é o it's up to you. O it's up to you é usado quando nós queremos dizer para uma pessoa que aquela decisão depende dela, tá? Então, por exemplo, nós perguntamos, ou alguém nos pergunta, let's go to the park or to the beach? E nós vamos responder, it's up to you, ou seja, você decide, a escolha é sua, tá? Então, lembrem-se, it's up to you. A decisão é sua, depende de você, a escolha é sua, certo? Quando nós queremos expressar que nós não temos a menor ideia sobre algo que alguém nos perguntou ou sobre algum assunto, nós podemos dizer I have no idea ou I have no clue, que significa I have no idea, eu não faço a menor ideia, ou I have no clue, também, a mesma coisa, eu não tenho a menor pista disto, tá? Então, são sinônimos, I have no idea, I have no clue. Como no exemplo, por exemplo, alguém nos pergunta, have you seen my keys? Você viu minhas chaves? E eu não tenho nem ideia? Eu vou responder, I have no clue. I have no idea where your keys are. Ok? E agora nós vamos ver o it depends. It depends.
O it depends é o nosso depende, tá? Então, sempre que a gente quer dar esse sentido aí de que algo depende de alguma circunstância, nós podemos usar essa expressão. It depends. E vamos ver agora aí como é que segue essa frase, porque o it depends, ele tem uma preposição ligada a ele, que é o it depends on. Vamos ver um exemplo aí. Por exemplo, let's go to the beach tomorrow. Vamos à praia amanhã. It depends on the weather. Depende do tempo, tá? Então, esse depende do seria it depends on. Lembrem-se disso. O it depends, depois dele vem a preposição on. Correto? Uma pergunta muito útil que todos nós temos que saber, especialmente nós que viajamos para países, para qualquer país, mas especialmente para países de língua inglesa, é o how much is it? Quando nós queremos perguntar o preço de alguma coisa. Então, how much is it? Ou how much does it cost? Tá? Então, nós estamos perguntando quanto isso custa? Quanto é isso? Tá? Memorizem essas expressões. How much is it? Quanto é isso? How much does this cost? Quanto isto custa? São duas perguntas muito importantes. Outra expressão muito útil que nós usamos quando nós faz muito tempo que nós não encontramos, não vemos uma pessoa, um amigo, um familiar, é o long time no see, que significa há quanto tempo a gente não se vê, há quanto tempo eu não te vejo, tá? Também é muito útil, memorizem lá. Faz tempo que nós não vemos aquele amigo, long time no see. Agora nós vamos falar do awesome e do amazing, que são duas expressões que nós podemos utilizar quando nós queremos dizer que algo é ótimo, é incrível, é muito bom, tá? Então alguém dá uma ideia. Let's go to a party tonight. Awesome! Amazing! Então nós estamos querendo dizer que é uma ideia incrível, ótima, maravilhosa, certo? Então lembrem lá, awesome, amazing, ótimo, incrível. Nós usamos essas expressões para nos referirmos a coisas boas, certo? Quando nós queremos expressar incerteza frente a alguma sugestão ou alguma pergunta que alguém nos faz, nós vamos usar o maybe, que significa talvez. Além do maybe, nós podemos usar também o perhaps, que também significa talvez, tá? Então, digamos que nós recebamos aí um convite. Teacher, would you like to go to the park tomorrow? And then I'm going to answer. Eu vou responder, maybe, it depends on the weather. Ok? Perhaps, it depends on my mood. Depende do meu humor. Certo? Então, o maybe e o perhaps nós vamos usar quando nós queremos expressar alguma incerteza. Essas palavras significam talvez. Nós temos aí também 3 expressões que significam certeza, quando nós queremos expressar certeza sobre algo. A primeira delas é o for sure, ok? Que significa com certeza. Depois nós temos o definitely, que significa definitivamente sim, ou seja, definitivamente com certeza. E nós temos também o I'm positive about it, ok? Então, por exemplo, digamos que nós contamos alguma coisa para alguém, tá? A pessoa vai ficar meio surpresa com aquilo e vai nos perguntar, are you sure about that? Você tem certeza disso? Eu posso responder, for sure, ou definitely, ou
I'm positive. I'm positive about it. Ok? Então, são 3 maneiras de expressar certeza. For sure, definitely e... esqueci, vou olhar. I'm positive. Certo? Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas, dessas frases muito importantes que vocês têm que saber. Quem gostou, dê o seu like, deixa o seu like aí no vídeo, subscreva no canal. Semana que vem estarei dando mais uma aula com dicas úteis para vocês estarem aí usando na sua vida no inglês. Ok? Um beijo a todos, tchau, tchau!